de progresso, após levar uma boa cirolada. Fim da nota. A Umbanda é espada de dois gumes, a quem muito pede, muito lhes será pedido. Os espíritos kardecistas, no entanto, não são submetidos à prova deliberada das tentações do mundo, como a peculiar da iniciativa dos pais de terreiro, porque o ajutório junto às mesas também se restringe mais propriamente ao campo de saúde corporal e psíquica, em vez de soluções ampliadas ao patrimônio do mundo físico. Pergunta: é certo que a Umbanda faz conluio com falanges malfeitoras, no espaço, a fim de conseguir melhor êxito nos trabalhos de desmanchos de feitiços e magia negra? Ramatiz: realmente, na Umbanda, doutrina que opera no seio da fenomenologia mais densa e repugnante do astral inferior, certas vezes os pais de terreiro precisam negociar com as chamadas falanges da esquerda, a fim de conseguirem o desmancho da magia negra ou feitiço muito complexo, tal qual a polícia do mundo convoca um arrombador para abrir o cofre de que ninguém conhece o segredo. Os espíritos da esquerda mais habituados ao mal são entidades primárias, que obedecem cegamente aos seus chefes sem lhes indagar dos objetivos ou intenções. Desde que lhes seja feita a paga de praxe ou as obrigações secundárias da magia africana, a eles pouco importa fazer o bem ou o mal. São instrumentos inconscientes nas mãos dos magos ou feiticeiros, que aceitam as encomendas dos interessados e verdadeiros responsáveis pela continuidade dessa prática nefasta, que é a magia negra. As falanges cumprem a vontade desses magos ou chefes, assim como os carregadores de uma gare ferroviária transportam indiferentemente uma caixa contendo medicamentos salvadores, ou uma bomba relógio. A Umbanda opera nos desvãos nauseantes do subsolo australiano, no foco convergente das forças violentas e selváticas da criação inferior, enquanto o espiritismo não mexe com formigueiros tão perigosos, pois a sua atividade no plano mental é menos acessível à investida agressiva dos magos das sombras. As falanges de Umbanda são agrupamentos de espíritos valentes, heróicos e experientes, que submergem nos pântanos da astralidade do planeta, a fim de neutralizar energias virulentas, desmanchar trabalhos de magia negra e reconduzir as vítimas à normalidade da vida física. São espíritos algo semelhantes aos serventes humildes, que abrem valas para as fundações dos alicerces dos nossos grandes edifícios. Inúmeras vezes, os trabalhadores de Umbanda recebem ordens do alto para socorrer determinados seres ou livrá-los das amarras dos maus fluidos da magia negra. Doutra feita são solicitados para proteger determinados centros kardecistas, defendendo-os contra entidades agressivas, que atacam os labores mediúnicos de fenômenos físicos, tipologia ou de operações transcendentais. Pergunta: é verdade que espíritos de elevado quilate espiritual também participam das falanges de Umbanda, habilmente disfarçados sob a forma de cascões de pretos, índios e caboclos? Ramatiz: realmente, espíritos de elevada estirpe sideral operam nas atividades de Umbanda. Alguns deles foram até canonizados pela Igreja Católica e outros são conhecidos nas próprias seções do espiritismo kardecista. Embora sejam entidades de luz, disfarçam-se sob o invólucro de cascões perispirituais evocados de sua configuração no passado, e misturam-se às falanges primitivas de Umbanda, habituando os seus comandados à prática do bem. Alguns espíritos superiores, mais audaciosos e heróicos, chegam a penetrar nos agrupamentos de quimbandeiros, minando os processos da magia negra e semeando bons propósitos, embora cumprindo todas as exigências e superstições próprias da lei da magia africana. A sua atuação, à guisa de pontas de lança comandadas pelo mundo angélico, enfraquece as hostes malfeitoras dos magos negros, num trabalho perigoso, pertinaz e exaustivo, que resulta em verdadeira sabotagem a favor do bem. Pergunta: que se deve entender por cascões usados pelos espíritos de luz no seio da Umbanda? 45 Essa conceituação não é mais própria da teosofia.
Ramatiz, conforme explicara Helena Blavatsky e a crença de todos os teosofistas, eram cascões com certa inteligência instintiva herdada após a morte dos seus donos, que se comunicavam nas sessões mediúnicas, em vez de espíritos desencarnados conforme preceitua o espiritismo. No entanto, o próprio Occult, um dos mais íntimos de Blavatsky, mais tarde admitiu que ela havia se equivocado. Mas no caso dos espíritos de luz, que usam cascões para se comunicarem nos trabalhos de terreiros de Umbanda, o acontecimento nada tem a ver com a teoria da sociedade teosófica esposada por Madame Blavatsky e bastante ingênua. Desnecessário vos dizer que o instrumento mais poderoso e eficiente do espírito imortal é a mente. Nada se faz ou se cria antes de o espírito operar no plano mental e ajustar-se à energia necessária para lograr o seu empreendimento no campo físico. O poder mental cria e destrói, redime ou infelicita, tanto pode ser exercido para o bem como para o mal. Os mundos físicos, na realidade, são os produtos materializados daquilo que Deus pensou em sua mente divina. Igualmente, o homem também é o produto de sua atividade mental, pois é o resultado exato do que pensou e praticou. Assim, os espíritos de elevada categoria espiritual, poderosos no usufruto do seu poder mental, conseguem mentalizar suas antigas formas perispirituais de índios, pretos, caboclos e demais configurações primárias já vividas no passado. Então eles adaptam-se às características peculiares das falanges de Umbanda, aceitando o sacrifício de envergarem as indumentárias grosseiras e primitivas, a fim de enfraquecerem as atividades dos magos negros. Os médiuns, cambonos e demais íntimos dos terreiros passam a conhecer esses espíritos superiores travestidos em cascões ou formas primárias, como pais de segredo ou pais de mironga. Nota do médium. Em visita conhecido o terreiro de Curitiba e atendendo a fraternal convite em noite de homenagem ao Cristo Jesus, fui surpreendido pela vidência, quando o conhecido índio Juparã modificou-se para a figura de abalizado espírito familiar aos nossos trabalhos de mesa, acenando-me com um travesso sorriso nos lábios. Aliás, foi assim que também descobri o segredo do caboclo Inhuquim, quando, após um trabalho no gênero, ele desapareceu na sua figura sertaneja e surgiu como iniciado Fuplano, antigo sacerdote dos pagodes chineses. Fuplano viveu na Indochina e foi irmão da progenitora física de Ramatiz. Fim da nota. Pergunta: devemos admitir que todos os índios, caboclos e pretos velhos, participantes da Umbanda, são entidades de luz? Ramatiz: as legiões e falanges de Umbanda são constituídas de índios, caboclos, pretos velhos e negros africanos, sob o comando de pajés, caciques, babalaôs, chefes e pais de segredo, sendo, estes últimos, minorias. Os demais são espíritos primitivos, desconfiados, agressivos e mesmo vingativos, caso os encarnados abusem de sua ingenuidade ou submissão. Lembram as próprias forças agrestes da natureza, que tanto destroem, como produzem toda sorte de benefícios. Em geral, os pretos velhos, as mães pretas, tiazinhas e vovozinhas são afáveis, compreensivos e serviçais, prestando bons serviços aos filhos de terreiros, como já faziam na terra, quando eram escravos dos brancos. Pergunta: cremos que os pais de segredo, pela sua condição espiritual superior, devem ser incondicionalmente tolerantes e amorosos? Não é assim? Ramatiz: há casos em que o pai de segredo é mais severo do que o próprio preto velho original da África, o antigo escravo, no Brasil. Isso é evidente, porque as falanges e legiões de Umbanda só prestam submissão e obediência aos chefes que se mostram à altura dos acontecimentos mais graves. No mundo espiritual não há graça a desordem que há nos agrupamentos de encarnados, porque os espíritos angélicos que os dirigem, embora bondosos e compreensíveis, também providenciam o corretivo necessário para restabelecer a harmonia perturbada. Nota: a propósito de tal consideração de Ramatiz,
O capítulo Problema de Alimentação, da obra Nosso Lar, ditada pelo espírito de André Luiz a Chico Xavier, é excelente corroboração de que a energia corretiva não é dispensada pelos espíritos superiores. Diz um trecho, página 46, primeira edição da obra: mandou fechar, o governador de Nosso Lar, provisoriamente o Ministério da Comunicação, determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração, para isolamento dos recalcitrantes, advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos, proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores, e pela primeira vez, na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade, para emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Fim da nota. Não há espírito de luz mais refulgente, sábio, justo, poderoso e magnânimo do que o próprio Criador. No entanto, apesar de sermos seus filhos amados, nem por isso ele nos livra da dor e das vicissitudes humanas e corretivos kármicos, quando optamos por caminhos obscuros ou objetivos nefastos. Pergunta: de que modo os umbandistas podem distinguir os pais de segredo dos verdadeiros índios, caboclos, pretos velhos e negros africanos? Ramatiz: os espíritos primitivos comandados pelos pais de segredo não têm capacidade de discernimento suficientes para ferirem a graduação espiritual dos pais de segredo, assim como os homens insensíveis só puderam avaliar a sublimidade de Jesus depois de sua morte sacrificial. O pai de segredo também é um chefe enérgico e poderoso, que comanda as suas falanges sem hesitações, e em certas circunstâncias, ele desaparece de um momento para outro, sob o espanto e temor dos seus dirigidos. Assim como um homem versado em latim e familiarizado com os costumes dos conventos, consegue passar por frade entre os verdadeiros frades, o pai de segredo não desperta suspeitas, porque há espírito perfeitamente adestrado em todas as artimanhas dos filiados de Umbanda. Há espíritos superiores tão abnegados, esclarecidos e hábeis, que conseguem interferir nas próprias linhas de Quimbanda sem despertar qualquer suspeita. Os cavalos, cambonos ou umbandistas iniciados na simbologia dos pontos cantados ou riscados sabem distinguir perfeitamente quando é um pai de segredo que se manifesta no terreiro, em vez do espírito primário e participante autêntico das falanges da lei de Umbanda. Há convenções, sinais e símbolos nos seus pontos cantados e riscados, que identificam perfeitamente a condição de pai de segredo operando junto aos homens. Pergunta: no caso de esses pais de segredo interferirem também entre as falanges da Quimbanda, não implica em aderirem à magia negra? Ramatiz: assim como respeitar-se o direito de o próximo dizer o que pensa não é aderir às suas ideias, os espíritos sublimes travestidos em cascões de índios, caboclos ou pretos podem tolerar a prática do mal sem transigirem com tal pecado. No entanto, sem pactuar com a magia negra, esses pais de segredo operam entre os quimbandeiros amortecendo o processo maléfico e induzindo espíritos pecaminosos a inverterem sua ação maligna. Ademais, alguns antigos chefes e sacerdotes negros também fazem a sua passagem para a Umbanda, sob a doutrinação paciente e amorosa dos pais de segredo, onde assumem novos deveres e o compromisso de servirem as falanges do Cordeiro. Mas é evidente que eles ainda continuam a manter estreitos laços de amizade entre os antigos companheiros, e, por isso, são aproveitados habilmente como verdadeiras pontes de ligação para a mais breve conversão dos mesmos. Apesar de alguns pais de segredo verem-se obrigados a tolerar certos trabalhos de malefício, a fim de não traírem sua identidade sideral, nem interferirem frontalmente de modo a despertar suspeitas, eles agem cautelosamente desmembrando agrupamentos malignos e convertendo falanges primitivas ao serviço exclusivo do bem, como fazem na terra certas autoridades, juntando seus delinquentes, para aliciá-los à coletividade benfeitora. Como não há privilégio na ascensão espiritual,
Os pais de segredo de hoje foram os fabulosos magos negros do passado, porém, agora já desfrutam a aventura de palmilhar a senda crística da consciência divina. Em consequência, eles apenas realizam as tarefas de que também foram alvos, no passado, quando outros seres resplandecentes desceram de suas moradias paradisíacas a fim de convertê-los à égide do Cristo. Pergunta: poderíeis dar-nos algum ponto cantado, que identifique a linhagem dos pais de segredo? Ramatiz: apenas para atendermos ao vosso pedido, vamos alinhar alguns pontos cantados, que denunciam a linhagem superior da entidade comunicante, através de símbolos ou indícios entendíveis pelos umbandistas estudiosos. Nota: afora dos pontos cantados que mencionam o chefe de falange, há inúmeros outros pontos que são tirados conforme a tarefa em execução. Assim, há ponto de defumação, ponto de descarga, ponto de defesa onde pôr fogo na fundanga, a pólvora. Contudo, convém frisar que não basta somente o ponto cantado, mesmo em coerência com o ponto traçado para perfeita identificação do pai de segredo, pois dentro de um ambiente em que se lida com vibrações tão variáveis, complexas e mentais heterogêneas, tanto entre encarnados como desencarnados, muitos lobos podem vestir-se de cordeiros. Fim da nota. Mencionamos, primeiramente, o seguinte ponto cantado: de quando em quando eu venho da Aruanda, trazendo Pemba para salvar filhos da fé. Neste ponto e nos demais que analisaremos, encontram-se palavras convencionais que definem as características e os objetivos das falanges que representam, inclusive identificando a linhagem dos chefes ou pais que as governam. A primeira estrofe: quando eu venho da Aruanda, induz que o chefe da falange é pai de segredo, pois vem do céu ou da Aruanda, trazendo Pemba, ou giz, isto é, autorizado a escrever, salvar e alforriar os filhos da fé, ou filhos de terreiros, já disciplinados sob os ditames do bem ministrado pelas regras de Umbanda. Está claramente definido o que o chefe vem de quando em quando da Aruanda, lugar onde ele habita, para participar das falanges na condição de pai de segredo. Na minha aldeia, lá na Jurema, não se faz nada sem a lei suprema. O segundo ponto evidencia a finalidade da falange no serviço incondicional do bem, que se explica obviamente nas duas últimas estrofes: não se faz nada sem a lei suprema. Embora o chefe seja índio, caboclo ou preto velho, esse ponto cantado identifica a condição espiritual muito superior, pois não fará nada que contrário aos princípios evolutivos da lei suprema de Deus. Ademais, a estrofe lá na Jurema assinala tratar-se de tribo ou falange de índios do litoral habituada ao tratamento de males como a lepra, feridas e chagas, com aplicação da folha da Jurema, conhecida cientificamente por mimosa verrucosa, cujas cascas são amargas, adstringentes e de aplicação narcótica, aliviando as dores fortes. Apanha laranja do chão, quem quiser. Come maná lá no céu, quem puder. O terceiro ponto cantado manifesta-se sob um admirável e atraente aforismo, capaz de oferecer algumas proveitosas ilações filosóficas a respeito do espírito. A laranja simboliza o fruto da terra, que nasce, cresce e morre, assim como as ilusões do mundo material. Ademais, o ponto alude aos que passam pela carne em existência fácil, as coisas à mão, adquiridas sem grande esforço, pois as primeiras estrofes são nítidas a respeito. Apanha a laranja do chão, quem quiser. A laranja já caiu, é fácil apanhá-la, sem um esforço, sequer, de arrancá-la da árvore, está à mercê do primeiro que chegar. É o símbolo da sorte ou da facilidade para as criaturas do que já gozam de todas as satisfações e conforto do mundo, mas é um bem provisório que apanha quem quiser. No entanto, come maná lá no céu, quem puder, expressa a perfeita antítese de apanhar laranja do chão, pois é o bem eterno, conforme se deduz da vida espiritual. Quem puder libertar-se do mundo material e governar o seu espírito, também fará jus ao alimento superior, que é o maná do céu,
o qual Deus mandou em forma de chuva aos israelitas, no deserto, quando estavam esfomeados. É o perfeito simbolismo de duas formas de nutrição, a do corpo e a do espírito. Ademais, ainda no seu sentido iniciático, o cântico revela uma falange de doutrinação, com o objetivo de esclarecer os filhos para se libertarem dos frutos perecíveis da terra e buscarem, tanto quanto possível, as dádivas do céu. É um convite do Senhor descido do paraíso, conclamando os filhos à luta, renúncia e realização, implícitas sublimemente no quem puder, em vez do comodismo, ociosidade e extravagâncias do quem quiser. É falange perfeitamente identificada entre os comandos eletivos do espaço, que operam sob a égide do conceito crístico, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Obviamente, o chefe é um pai de segredo de alta estirpe espiritual, pois nenhum bugre, caboclo ou preto autênticos, possuem capacidade para ministrar lição tão relevante. 1. Na sua aldeia tem os seus caboclos, na sua mata tem a cachoeira. 2. No seu saiote tem pena dourada, seu capacete brilha na alvorada. O quarto ponto cantado, acima, expõe suas estrofes à linhagem elevadíssima do pai de segredo, que dirige a falange. Ali se percebe o seu poder fabuloso, a sua graduação mental avançada, o valoroso espírito de luta inextinguível e dinamizado de modo incomum na causa do bem. Revela-se a entidade que lidera agrupamento de espíritos em sua moradia elevada, um mentor de alto plano celestial, pois esclarece o ponto. Na sua aldeia tem os seus caboclos, ou seja, a aldeia desse pai de segredo ao mundo espiritual, onde ele vive, mora e tem os seus discípulos, os seus caboclos. Na sua mata tem a cachoeira, isto é, a água límpida da vida eterna, no simbolismo do encachoeirado incessante, que mitiga a sede da alma e a batiza no banho lustral da redenção, conforme o próprio rito banto na admissão do médium neófito para receber o pai de santo. Mas onde se percebe claramente o nível mental desse pai de segredo é na seguinte pitoresca estrofe, no seu saiote tem pena dourada. O saiote, espécie de saia curta feita de tecido forte, que as mulheres costumam usar por baixo de outras saias, indica que o chefe da falange possui por baixo do cascão ou da aparência de preto velho, bugre ou caboclo, outra indumentária mais forte e duradoura, ou seja, a sua realidade espiritual. Ademais, a pena dourada sobre o saiote, conforme a cromática transcendental, significa a luz dourada de sua aura fluindo pelo perispírito, matiz, formoso e brilhante, que identifica a extraordinária aquisição mental. Aliás, a pena sempre significa um direito intelectual adquirido pelo ser, é um emblema de orientador ou criador no campo das letras ou das ideias. Mas os iniciados em Umbanda sabem que a pena e a cor dourada são o binômio identificador de um mestre kármico, isto é, entidade fulgurante descida do plano mental ou búdico, com poderes de interferir e modificar o próprio destino dos filhos, se assim julgar conveniente. É, na realidade, um autêntico senhor do karma, da velha tradição teosófica, cuja sabedoria imensurável o torna um incondicional procurador da divindade entre as brumas tristes da vida carnal. Finalmente, o seu capacete revela a entidade combativa, corajosa e heroica, de ânimo invencível, espécie de guerreiro medieval, isto é, cuja atividade criadora teve início há muitos milênios, a partir da Idade Média do planeta. O seu capacete de guerreiro benfeitor só brilha na alvorada e não no crepúsculo, refugie, pela madrugada, ao despontar da manhã, pois enquanto a maioria da humanidade ainda dorme, ele permanece ativo no combate iniciado há milênios, devotando-se à libertação dos espíritos escravos da vida carnal ilusória. Sua tarefa é criadora, assim como a alvorada significa o desabrochar da vida, o despertar da juventude, o início de uma nova era. Eis, pois, ligeira digressão sobre alguns pontos cantados cujo sentido espiritual nem todos os umbandistas estão adestrados para compreender.
No entanto, apesar de sua louvável graduação espiritual superior, alguns desses pais de segredo, às vezes, recorrem aos favores de alguns chefes da esquerda, nas regiões astralinas inóspitas, de quem são amigos e se valem nos momentos nevrálgicos de socorro espiritual urgente. Esses chefes amigos e quimbandeiros realizam a parte mais grosseira, violenta e repulsiva da luta contra adversários astuciosos e exercitados no mesmo gênero da magia negra, e que os pais de segredo evitam, justificando o velho axioma de que o anjo não luta com as mesmas armas do diabo. Notado médium, durante 2 anos frequentamos trabalhos de fenômenos físicos, cujo médium era o médico Dr. C.M., e surpreendia-nos a vidência um longo cordão de selvagens tupis guaranis, que cercava toda a residência, cujo chefe certa noite materializou-se fazendo-nos saudações afetivas e dando-se a conhecer como Cacique Bogotá. Doutra feita, convidados a comparecer aos trabalhos de desobsessão do Centro Espírita U, de Curitiba, chegamos a assustar-nos na entrada, com o espírito de um avantajado índio Tupinambá, o dorso nu e carregado de penduricalhos de ossos, todo pintado de cores berrantes, com 3 penas vermelhas no cocar e munido de volumoso tacape, e que chefiava um grupo calculado de 30 silvícolas, postados em torno da casa. As entidades arroaceiras, cínicas e malfeitoras, que se aproximavam, a um breve sinal dado pelo chefe Tupinambá, eram escorraçadas a pontapés e a lanças de bambu com pontas de aço. Mas os espíritos benfeitores, os enfermos e obsessores, que chegavam acompanhados, eram introduzidos sob a amistosa saudação do gigantesco Tupinambá. Fim da nota. Pergunta: gostaríamos de uma justificação mais concreta quanto a essa deliberação excêntrica de espíritos elevados participarem das atividades da Umbanda sob o disfarce de pais de segredo, e até interferindo nas falanges malfeitoras. Ramatiz: é evidente que nós também já fomos entidades malfeitoras, e que através do sofrimento e das vicissitudes humanas, convertemo-nos ao labor das linhas do Cristo. Isso também há de acontecer às atuais falanges de quimbandeiros entregues ao serviço da magia negra, que no futuro descerão à terra para a prática do bem. Porventura, Jesus não foi o príncipe de luz, que deixou o paraíso para habitar a terra, viver entre as falanges de criaturas pecadoras. Sem dúvida, manifesto na terra como um homem simples, filho de um carpinteiro, também era um pai de segredo. Um anjo disfarçado sob a vestimenta rude e compacta do ser humano, falando aos filhos do mundo numa linguagem compreensível e objetiva. Em vez de condenar os homens malfeitores ou atemorizá-los pela refulgência de sua luz sideral, o amado mestre preferiu habitar entre eles e fazê-los entender o convite para sua própria felicidade. Antes de impressioná-los por uma linguagem afetada ou científica, procurou ensiná-los através da singeleza das parábolas e de historietas simples, consolando-os pela força amorosa das bem-aventuranças do Sermão do Monte. Certos de que só podemos modificar o próximo depois de conquistarmos sua amizade e confiança, muito antes de impormos as nossas virtudes, os pais de segredo logram afetos e simpatias incondicionais entre as falanges primitivas de que participam ou comandam, para depois conduzi-las ao rumo de Jesus. Sem dúvida, é um esforço sacrificial incomum por parte desses iluminados espíritos do alto, que se obrigam a reduzir sua cota de luz formosa para situá-la nos contornos grosseiros do seu cascão primário. Advogados, engenheiros, médicos, sacerdotes, professores, magistrados, filósofos, cientistas, líderes e antigos instrutores espirituais comparecem junto dessas almas primárias, ajudando-os na sua ascese. Usam do mesmo linguajar e vivem os mesmos costumes primitivos dos companheiros, mas num treino hábil modificam-lhes o ritmo censurável condicionando-os para a vida superior. Como pais de segredo, conhecem-lhes as manhas, as intenções diabólicas e os projetos vingativos, dissuadindo-os, cautelosamente,
dos feitos malignos em troca de outros serviços benfeitores. Pergunta: alguns mentores espíritas acham absurda essa infiltração de espíritos de luz imiscuindo-se nas atividades negativas das falanges negras. Ramatiz: porventura, os médiums espíritas negam-se a dar passes nas prostitutas, socorrer os alcoólatras ou transviados, só porque são pecadores? Os protestantes, as freiras e os padres generosos assistem viciados, delinquentes, maconheiros, aberrativos sexuais e outros infelizes, nivelando-se ao seu mundo torpe e perturbado, com o fito de ajudá-los na salvação da alma. Aliás, o próprio Jesus, não só baixou até junto dos homens terrenos, como ainda conviveu com publicanos, mulheres de má fama, pecadores mal criados e criaturas marginais, a fim de melhor conhecer-lhes os problemas aflitivos e censuráveis. Pergunta: cremos que o feitiço, que é o principal objetivo de combate por parte da Umbanda, só resulta do trabalho pernicioso das falanges quimbandeiras e sob o controle dos negros? Não é assim? Ramatiz: porventura, só os negros praticam o mal? Quem já produziu tantos males na terra como Átila, Gengis Khan, Tamerlão ou Hitler, embora fossem brancos e nascidos no seio da civilização? Em verdade, toda criatura que deseja o mal ao outrem, quer o faça pelo pensamento, pela palavra ou através de objetos imantados do maus fluidos, é sempre um feiticeiro, um quimbandeiro ou um mago negro, enfim, um agente do mal a semear prejuízos alheios. O feitiço compreende todo o prejuízo ou mal praticado contra o nosso próximo. As histórias e as lendas do mundo são unânimes em afirmar que o autor do feitiço sempre sofre o inevitável choque de retorno do próprio mal que pratica e manda fazer. Quem não paga na mesma existência o malefício alheio, há de sofrer no futuro o retorno violento da carga deletéria que projetou e castiga o seu autor, justificando o velho aforismo de que o feitiço sempre volta-se contra o feiticeiro. Pergunta: a maioria dos kardecistas não acredita em feitiço. Que dizeis? Ramatiz: feitiço é somente um vocábulo de origem da raça negra e da magia oriental, que exprime genericamente a prática do mal. O feiticeiro é a criatura que prejudica o próximo, não importa de que forma, nem a sua raça ou cor. Obviamente, se os espíritas não creem no feitiço, eles também não poderiam crer no mal. É certo que o termo feitiço ficou sendo mais conhecido no Ocidente como a prática maligna feita através de objetos, resíduos humanos ou de animais, nos quais os magos negros mobilizam forças destrutivas e violentas do mundo oculto em desfavor do próximo. Mas, porventura, também não deveriam ser cognominados de feiticeiros brancos os homens que conseguiram dominar a energia oculta e poderosa da bomba atômica, e com ela, jogada de um avião, assassinaram milhares de criaturas no Japão. É indubitável que eles também se apossaram de uma força violenta e destruidora do invisível, mas a empregaram maleficamente contra as criaturas humanas, ficando, portanto, enquadrados, também, na lei moral contida no aforismo de que o feitiço sempre volta-se contra o feiticeiro. Pergunta: então há fundamento de existir o feitiço, quando uma espécie de azar penetra em nossa vida e as coisas, dia a dia, vão de mal a pior? Ramatiz: realmente, muitas vezes, o azar penetra no seio de uma família pela carga do feitiço feita por algum desafeto ou invejoso encanado. Embora a maioria desses encantamentos ou feitiços seja mais propriamente iniciativa dos espíritos desencanados. Quando os espíritos trevosos não podem atuar diretamente sobre os encanados, por questões de defesa ou proteção, eles tentam mobilizar as forças agressivas da natureza e recorrem aos magos negros da terra, que fazem os preparos especiais de objetos e outros elementos adequados. Assim, inexplicavelmente, cai enfermo o chefe da casa, a família se desorienta, as crianças sofrem acidentes frequentes, a esposa se acabrunha no excesso de trabalho, perdem-se objetos valiosos, enguiçam aparelhos domésticos,
Quebra-se facilmente a louça da casa, adoecem as aves e os animais, os negócios vão mal, o dinheiro some-se nos imprevistos de uma onda contínua de vicissitudes e azar. No entanto, é preciso não generalizar, pois os acontecimentos infelizes também são fruto de resgates kármicos e de negligências ou imprudências humanas. Ademais, os familiares de um lar, às vezes, recebem de retorno os próprios fluidos de inveja, e ciúme, cobiça, desforra ou maledicência gerados imprudentemente contra outras criaturas. Muita gente produz fluidos enfeitiçantes nas conversas mais fúteis e pelo julgamento precipitado do próximo, a cólera, a inconformação com a boa sorte alheia, a frustração de noivado ou casamento, a perda em maus negócios, a impossibilidade de lograr uma promoção, a preterição do colega, as melhores notas escolares do filho do vizinho, tudo isso pode ser a fonte produtora de maus fluidos. E a carga fluídica nutrida na imprudência de pensar e falar mal incorpora novas energias destrutivas ao longo de sua ação em direção ao alvo visado, de onde retorna ainda mais eriçada para descarga à terra na própria fonte que emitiu. Nesse auto-enfeitiçamento, as pessoas invejosas, ciumentas, ambiciosas, irascíveis, despeitadas, maledicentes e insatisfeitas são verdadeiras usinas produtoras de fluidos daninhos, espécie de depósitos de carga negativa e violenta à disposição dos magos negros para reforçarem os seus trabalhos de feitiçaria. Há criaturas cuja visita a um lar tranquilo deixa perturbações com sua presença, em face da aura de influência negativa, porque vivem emitindo e recebendo fluidos perniciosos pelo seu descontrole mental. Espécie de estações emissoras e receptoras nocivas, elas espalham emanações perturbadoras em torno de si, e, às vezes, chegam a causar estados enfermiços em vegetais, aves e até animais, inclusive produzem o tradicional quebranto nos recém-nascidos, que depois requer o benzimento ou o passe fluídico para dispersar a carga molesta. Pergunta: alegam os espíritas que a boa conduta e os pensamentos elevados bastam para livrar o homem da presença de espíritos inferiores, sem necessidade de mobilizar recursos tão prosaicos do mundo material, como é habitual nas práticas de Umbanda. Ramatiz: de acordo com a matemática divina da criação, cada coisa não tem a sua lei e o seu lugar, seja no mundo físico ou espiritual. Assim como não é possível transportar pedras em carrinhos de papelão, nem abrir pedreiras com alavancas de papel, os espíritos de alta vibração sideral também não podem atuar e interferir nas zonas de fluidos pegajosos e agressivos do mundo inferior. Há trabalhos de magia concretizados em níveis astrais tão densos e baixos, que são impermeáveis às mais heroicas e vigorosas operações de desmanche procedidas pelos filhos de Umbanda. Ali, nenhum poder mental, por mais sublime e vigoroso, conseguirá desintegrar as massas fluídas condensadas e focalizadas na direção de um lar ou de uma família enfeitiçada. Em tais ocasiões, só a interferência direta pela contextura de espíritos primários e sob o comando de chefe experiente e decidido, pode minar as bases fluídicas da magia negra destrutiva. Pergunta: quais as deficiências atuais da Umbanda, para ela enquadrar-se definitivamente no seu objetivo mediúnico e doutrinário? Ramatiz: Alhures, já explicamos que a Umbanda ainda ressente-se de uma codificação ou seleção definitiva de seus valores autênticos, dependendo de estudos, pesquisas, debates, teses e simpósios entre os principais mentores, chefes e responsáveis por todos os terreiros do Brasil. Também seria conveniente definir-se a posição da Umbanda, cada vez mais ocidentalizada pela penetração incessante de brancos, em contraste com os trabalhos tipo candomblé, de culto deliberadamente primitivo e fetichista, fundamentado nas danças do mediunismo do negro africano. Há que se fixar regras, cerimônias e métodos de trabalhos imprescindíveis e característica fundamental de Umbanda, como o ambiente simpático e livre manifestação dos pretos e caboclos,
mas dispensando-se tanto quanto possível o uso exagerado de apetrechos inúteis e até ridículos no serviço mediúnico e de magia. Justifica-se, também, a padronização das vestimentas dos cavalos e cambonos em sua cor branca, mas visando principalmente a higiene, a simplicidade, em vez da fascinação de paramentos eclesiásticos e que podem culminar na imprudência do luxo e do fausto. Cremos que também seria benéfico para a Umbanda fixar em definitivo santo católico que melhor se afine às características peculiares de cada orixá africano no comando das 7 linhas e suas respectivas falanges. De acordo com o fetichismo primário africano, os orixás chefiam as forças da natureza e constituem a interminável escala hierárquica de entidades mesclando-se com a vida espiritual e física do negro. Finalmente, Umbanda pode ser aspiração ou manifestação religiosa de um estado evolutivo do vosso povo, mas perfeitamente compatível com o atual foro de civilização, sem as excentricidades dos batuques primitivos e da gritaria histérica até madrugada. Não é prova de fidelidade nem demonstração de espírito sacrificial o homem participar de ritos e cantorias prolongadas que perturbam a vivência comum dos demais seres, pois a Igreja Católica e o Protestantismo também praticam suas liturgias em horas e dias que jamais despertam protestos ou censuras. Os negros africanos atravessavam a madrugada adentro condicionados aos ritos intermináveis e às danças histéricas, porque eles também dispunham totalmente do dia seguinte para a recuperação física através do sono prolongado. Mas o cidadão atual é um escravo do cronômetro e de 1000 obrigações diárias, que lhe exigem o repouso adequado para não malograr no sustento da família. Pergunta: o que se entende pelo uso exagerado do arsenal de Umbanda? Ramatiz: justifica-se, nas práticas devocionais de Umbanda, o uso de certo arsenal de objetos e coisas imprescindíveis, para o seu culto fundamental de magia, principalmente quando se trata de autênticos trabalhos de desmancho ou de demanda com as falanges primitivas do além. Mas pode ser dispensável a cerimônia exaustiva, o excesso de material fetichista e a multiplicidade de pontos riscados, quando os pretos velhos e caboclos comparecem aos terreiros apenas com a finalidade de conversar, consolar ou receitar junto aos filhos do terreiro. Umbanda também pode ser festa espiritual de congraçamento entre os filhos menores e maiores, entre velhos adversários e novos amigos. Nesse caso, basta manter-se as características próprias do ambiente eletivo a pretos e caboclos, com os pontos cantados tão significativos e, às vezes, comoventes e saudosos, a veste branca e limpa, as sandálias exclusivas do trabalho mediúnico, pois é sempre de boa ética espiritual os médiuns kardecistas ou cavalos de Umbanda atenderem os consulentes depois do asseio do corpo e das vestes, deixando no limiar do centro ou do terreiro o traje empoeirado e suarento das atividades cotidianas, quase sempre impregnados de resíduos nocivos, substâncias químicas, fluidos e radiações inferiores. Em tal caso, também justifica-se a defumação, mas de odor agradável, principalmente derivada de incenso, mirra e benjoim, proporcionando aos presentes um estado de espírito propício aos bons pensamentos e melhores emoções. Sem dúvida, Umbanda não é kardecismo, e, por isso, não pode prescindir da imagem ou figura de Oxalá e dos principais santos representativos dos orixás da tradição africana. Mas considerando-se que a liturgia tem por função precípua dinamizar o psiquismo humano das criaturas ainda incipientes da sua realidade espiritual, Umbanda pode ser um culto agradável e elevado, sob disciplinado intercâmbio mediúnico, eliminando-se as excrescências tolas e superstições primitivas, o que é próprio de certos cavalos preocupados em impressionar o público com ritos excêntricos e acontecimentos enigmáticos. Pergunta: explicam-nos alguns líderes umbandistas que a Umbanda foi corporificada no Brasil com a finalidade exclusiva de combater a magia negra, ou quimbanda. Que dizeis? Ramatiz: como tudo evolui no mundo,
mesmo as expressões inferiores de qualquer atividade humana. Então os ritos, processos e apetrechos primitivos de magia negra ou branca, também se tornam cada vez mais obsoletos e ineficientes como condensadores ou acumuladores de forças no enfeitiçamento. O invólucro exterior e supersticioso da magia enfraquece-se ante o progresso científico que higieniza a mente humana e revela a luz do dia o que anteriormente era enigmático e crendice. Na verdade, assim como a astronomia deriva-se da astrologia, a ciência também descende da magia, e por esse motivo, o feitiço moderniza-se e perde o seu aspecto tradicionalmente misterioso. Diríamos que ele desmaterializa-se ou mais se astraliza, à medida que os cientistas penetram no campo energético do mundo oculto e vencem a letargia da matéria. Conforme o programa elaborado pela administração sideral há muitos milênios, cada coisa é substituída ou modificada no devido tempo do seu progresso natural ou desuso comum. Assim, à medida que desaparecem dos terreiros os legítimos pais de santo velhos babalaos africanos, resultando a queda do regime de segurança da magia autêntica na demanda e no desmancho, também se debilita a própria arte da magia negra pelo enfraquecimento do ritual de tradição. Os brancos que ingressam na Umbanda, além de incipientes e ignorantes dos princípios fundamentais da magia africana, são verdadeiros necessitados de socorro e proteção dos pretos velhos e caboclos. Eles ficam hesitantes na presença dos inúmeros objetos do rito africano, temerosos diante da multiplicidade de pontos cantados e riscados, otimistas diante dos banhos de descarga fluídica e terapêuticos, mas surpresos em face do enigma da função e do uso de charutos, pitos, marafas ou marimbaias pelos pretos e caboclos. No entanto, a humildade e renúncia do preto, crioulo ou mulato, leva-os a entregar o cetro de comando aos brancos na direção do terreiro, convictos de que eles são mais competentes e sábios. Mas os brancos não penetram facilmente no encadeamento científico da magia processada pelos pais de terreiro, os quais foram magos poderosos e geniais alquimistas no passado. Então, raros conhecem o efeito dos minerais que compõem as pembas autênticas, e reproduzem os pontos riscados em formas luminosas no plano astral, o potencial de energia do éter físico, que eclode durante a queima do fumo pelos pretos velhos e caboclos, ou a vigorosa eclosão de forças liberadas pelo fogo na pólvora, as quais exterminam lençóis de bacilos, miasmas e larvas astralinas que infectam os ambientes perturbados ou vampirizam o perispírito dos enfeitiçados. Obviamente, se a Umbanda tivesse sido corporificada pelo alto com a finalidade exclusiva de combater a magia negra, ela também deixaria de existir, assim que se enfraquecesse ou fosse extinta a bruxaria. No entanto, ela é de finalidade mais ampla, atendendo às diversas modalidades de ascensão e esclarecimento espiritual dos seus profitentes. Pergunta: qual é a outra importante finalidade da Umbanda, além de combater a magia negra? Ramatiz: enquanto o kardecismo restringe os fenômenos mediúnicos em sua manifestação propriamente física, a Umbanda deve assegurar plena liberdade de ação dos espíritos comunicantes sobre os cavalos, os quais estão amparados pela defesa dos pretos e caboclos, que escorraçam as entidades mal intencionadas. O terreiro significa, na realidade, a mucamba do preto e a choça do bugre, em que eles podem dar vazão à sua alegria, manter suas tradições primitivas, crenças religiosas e manifestações de acordo com as suas idiosincrasias. É óbvio que o caipira sente-se mais à vontade na casa do amigo pobre, do que sobre as poltronas de veludo do palácio do rico moderno. Pergunta: mas não é desaconselhável o entretenimento deliberado com espíritos inferiores, como acontece nos trabalhos de terreiros, cujo perigo Allan Kardec tanto adverte nas suas obras doutrinárias? Ramatiz: malgrado os espíritos de africanos, pretos ex-escravos, mulatos, crioulos, bugres e caboclos sertanejos, apesar de sua sinceridade, franqueza, ternura,
humildade e devotamento serem entidades primitivas ou inferiores, se por esse motivo devemos evitar quaisquer relações espirituais com eles, também seria razoável indagarmos qual é o grau de nossa inferioridade, comparado à categoria sublime dos espíritos mentores que não temem contato conosco. Sabemos que Jesus não manifestou qualquer temor de renascer na terra e viver entre os terrícolas inferiores, que devoravam vísceras sangrentas e bebiam sangue na forma de chouriços, adoravam ídolos festejados com sacrifícios humanos, prostituíam as filhas do próximo, roubavam os bens alheios, traíam amigos devotados, massacravam os mais fracos, marchavam para a morte cantando hinos guerreiros e defendendo pedaços de panos coloridos, elegiam-se para o comando político explorando os mais tolos. Evidentemente, convém temermos as relações inferiores com o mundo oculto, caso também sejamos de má qualidade espiritual, pois de acordo com a lei de que os semelhantes atraem os semelhantes, assim seremos correspondidos. Pergunta: mas estaremos equivocados assinalando no seio da Umbanda práticas mediúnicas ridículas, ritos repulsivos e obrigações supersticiosas? Ramatiz: a Umbanda é um terreno fértil onde a livre semeadura permite germinar toda espécie de semente ali colocada. Não há dúvida de que as primeiras flores desabrochadas abrigavam alguns insetos daninhos e os primeiros frutos gerados mostraram-se um tanto mirrados pela avidez vampírica de algumas parasitas. Mas o terreno é seivoso e benfeitor, caldeado pela avançada intuição da raça negra, o qual só requer bom trato, experimentos sadios e a separação do joio e do trigo por parte dos lavradores inteligentes e criteriosos. Então a laranjeira brava pode transformar-se em fruto sazonado e a rosa silvestre na flor civilizada. Tudo depende de paciência, devotamento, renúncia, generosidade e serviço heroico sob a égide do Cristo. Ademais, a Umbanda é denominador kármico de reajuste espiritual, ou ensejo de correção entre muitos brancos endividados há séculos com os pretos e bugres. Pergunta: poderias explicar-nos melhor tal acontecimento? Ramatiz: o astral em torno do Brasil está povoado de bugres e pretos, que desencanaram sob o regime de exploração e sofrimento desde os primeiros tempos da formação colonial. Suas almas ainda se mostram entontecidas e aparvalhadas no mundo espiritual. Por isso, elas se movimentam no limiar da crosta terráquea em atividades infantis e divinditas, promovendo conflitos belicosos e tão apegadas aos cultos fetichistas e primitivos, que chegam a confundir a vida espiritual com a encanada. Em princípios de 1531, as caravelas de Martim Afonso de Souza já traziam escravos para a Bahia oriundos de Moçambique, São Tomé, Angola, Bengala, da costa de Minas, do Congo e outras regiões africanas. Conforme estatísticas oficiais, 2 séculos mais tarde já existiam no Brasil perto de 2 milhões de escravos. Embora a imigração de 1 milhão de africanos para o Brasil e outros países obedecesse aos imperativos da lei kármica de reajuste de inúmeras entidades fracassadas na civilização, lembremos que o próprio Jesus advertiu: o escândalo é necessário, mas ai de quem provocar o escândalo. Em consequência, a culpa de tal carga espiritual primitiva, rebelde e desagradável, ainda aderida ao astral brasileiro, cabe aos brancos, que na condição de senhores de fazendas, capitães de mato e de navios negreiros, comerciantes de escravos e capatazes perversos, depois de frustrados na tentativa de escravizar o bugre indomável, foram caçar os negros africanos na sua moradia natural. Em seguida, dividiram-lhes as famílias como se vende o gado em leilão, jungiram-nos ao eito do cativeiro e os exploraram como matéria-prima viva até a última gota de suor sob a chibata corretiva. No entanto, muitos desses brancos comprometidos com a escravidão infamante no Brasil, hoje compartilham de trabalhos espiritistas, Rosa-cruzes, esotéricos, teosofistas e alguns até de Umbanda, mas pretendem escorraçar os negros e os bugres, condenando-lhes a linguagem trancada,
os trejeitos primitivos, as crendices e o infantilismo espiritual. Malgrado haverem cometido atos tão vis perante a lei espiritual, acreditam que poderão livrar-se folgadamente de suas vítimas pregressas por ignorá-las ou evitá-las. Os brancos mais presunçosos ainda exigem que os bugres espoliados em suas terras e os negros castigados no tronco limpem seus pés na soleira das portas civilizadas, atirem forarcos, flechas, pitos, patuás, balangandãs e falem direito, completamente libertos de crendice e superstições próprias de sua natureza primária, a qual ainda foi violentada pelo tráfego infamante da escravidão. Mas como a lei espiritual não se degrada pelos caprichos humanos, e o Pai não pretende perder uma só de suas ovelhas, a Umbanda significa o ensejo abençoado para muitos brancos compensarem suas dívidas pretéritas, no contato afetivo e respeitoso com as próprias vítimas de ontem. Quantas vezes, o senhor de engenho, capitão de mato ou de navio negreiro, capataz endurecido ou comerciante de carne negra, hoje movimentam-se pelos terreiros com o pito de barro e a cuia de marafa, enquanto transmitem aos filhos de Umbanda as recomendações amorosas, os conselhos ou as mandingas consoladoras do próprio preto que eles maltrataram no passado. Eis o motivo por que a Umbanda evolui e converge para a estrutura de uma avançada doutrina capaz de satisfazer o sentimento intuitivo e religioso dos brasileiros, apesar das confusões, dissensões, práticas fetichistas e atividades mercenárias de certos adeptos inescrupulosos. Pergunta: mas por que, além dos bugres e escravos, também atuam no astral brasileiro diversas falanges primitivas de negros legítimos de Angola, Bengala, Moçambique, da Costa do Marfim e do Congo, conforme se verifica nos terreiros de Umbanda? Ramatiz: os milhões de negros arrancados brutalmente da vida primitiva e espontânea das florestas africanas, quando foram trazidos para o cativeiro, também atraíram para o astral brasileiro os parentes, amigos e companheiros da mesma índole e cor, que impelidos pela fúria vingativa tentaram toda sorte de desforras contra os brancos algozes. Nota do médium: embora a notícia possa carecer de fundamento, explicou-nos o espírito de tio Jeremias, pai de terreiro, que após longo tempo no astral brasileiro, as falanges africanas conseguiram assenhorear-se das energias do mundo oculto e de algum elemental do fogo, provocando algumas catástrofes contra os brancos, nas quais figuram, ultimamente, a explosão do Almirante Saldanha e a tragédia do Caju. Fim da nota. No entanto, graças aos próprios negros envelhecidos no eito da escravidão brasileira e submissos aos ensinos do Cristo Jesus, o louvado Oxalá, eles puderam atenuar a fúria vingativa dos próprios companheiros de raça, revoltados contra os brancos. Os pretos velhos, em sua ternura, humildade e renúncia, não só amenizaram a ofensiva destruidora dos companheiros vingativos, como ainda conseguiram aliciar muitas falanges rebeldes para o serviço útil e protetor da Umbanda, conforme se verifica nos bons terreiros. O compromisso kármico do povo brasileiro e americano, para com silvícolas espoliados em seus bens terrenos e os negros caçados como animais nas florestas africanas, não será saudado em troca de concessões fraternas ou facécias de cultura civilizada, mas se trata de um ônus severo, que requer muita renúncia, paciência e boa vontade. Os negros africanos foram chamados prematuramente à civilização dos brancos, por isso o problema exige solução amistosa e sensata, no próprio mecanismo das reencarnações. Os pioneiros americanos roubaram as terras dos peles vermelhas e mataram-lhes os descendentes, mas a lei kármica fez as vítimas encarnarem-se no seio da própria civilização. Entretanto, em face do seu primarismo espiritual e temperamento belicoso e indomável, os espíritos dos peles vermelhas desajustam-se no seio das metrópoles e pretendem viver existência igual a que cultuavam outrora nas planícies sem fim. Disso, resulta o aparecimento dos gangsters,
que pesam incomodamente no seio civilizado e ainda se transformam no opróbrio dos seus antigos perseguidores. Da mesma forma, o vosso país enfrenta inúmeros problemas decorrentes do primarismo mental e da excêntrica moral de muitos de nossos irmãos